O que minha cuidadora fazia pelas minhas costas me destruiu. Nunca imaginei que aquelas mãos tão gentis pudessem esconder o fio que me puxaria do meu próprio mundo. Digo mãos, porque foi nelas que me apoiei nos anos mais silenciosos da minha juventude. Foi nelas que confiei quando minha própria casa parecia não me ver. Hoje, ao lembrar, sinto o cheiro do café da manhã da fazenda Silva, o leve estalo das tábuas do alpendre e a lamparina que queimava rente ao teto nas noites em que eu tentava, em vão, contar as estrelas para me distrair do medo. Se esta história tocar você de alguma forma, inscreva-se e conte nos comentários de onde nos assiste. Talvez já tenha visto também o que eu vivi. Nasci e cresci naquela casa grande de taipa, com varanda que dava para o pasto e um pé de juazeiro no canto do terreiro. Minha infância não teve festas nem presentes caros. Teve trabalho, olhares que passavam por mim como se eu fosse um vaso esquecido, e os sorrisos curtos das minhas irmãs, Júlia e Beatriz, sempre limpas, sempre prontas para aparecer à janela quando algum senhor conhecido vinha visitar. Minha mãe, Madalena, tinha o dom de cortar uma filha ao meio com uma palavra. Meu pai, Arnaldo, sabia que a casa afundava em dívidas. Sabia que Constantino, lá de baixo, vinha cobrar com pressa e com voz grossa. Eles se moviam como quem administra uma conta que tarda demais a ser paga, e eu era uma das moedas que poderiam ser usadas. Não vivi com o nome de princesa, nem com roupa de renda. Minhas manhãs começavam cedo. Varrer a cozinha, acender o fogão, buscar água no brejo, cuidar dos animais que sobravam do patrão. Aos 13 anos, eu já sabia colocar lenços no cabelo e esconder os joelhos machucados. Foi naqueles dias que conheci Rosa. Rosa veio para a fazenda quando eu tinha 12 anos. Diziam que ela vinha de tão longe que o nome da cidade que a trouxe se desfazia nos lábios dos mais velhos. Era baixa, curvada pelo trabalho, mas olhos claros. Olhos que, ao me olhar, prometiam segredo e cuidado. Chamavam-na de cuidadora, de acompanhante, de quem arruma as camas e acalenta febres. Para mim, ela foi acolhimento. Rosa me ensinou a bordar, a costurar bainhas retas, a desenroscar as trancas do armário antigo, sem riscar a madeira. Curou minhas bolhas com um chá de folhas nunca nomeadas. Quando eu chorava, ela passava a mão nas minhas costas e dizia coisas que ninguém mais dizia, como se costurasse palavras novas no meu tecido gasto. Com Rosa, aprendi a arrumar meu cabelo sem pressa e a temperar o feijão com o olhar de quem acredita que um pouco de sal pode fazer nascer outra vida. Mas histórias de coração aberto são feitas de vértices. Foram esses mesmos olhos que começaram, aos poucos, a se afastar quando eu mais precisava. Quando João apareceu na fazenda, vindo do vale com botas paraguaias e um chapéu torto, eu achei que era apenas mais um trabalhador novo. Veio como homem de serviço, contratado para consertar a cerca e ajudar nos animais. Mas havia algo nele que não se encaixava nas peças comuns daquele lugar. Respeitava quem era invisível, tratava os animais com paciência, me dava de comer com calma, como se minha presença não fosse inconveniente. Ele não fazia alarde da sua presença, e talvez por isso eu possa dizer, sem falsa modéstia, que foi a primeira pessoa a me ouvir sem cálculo. João era Henrique. Eu descobri isso muito tempo depois. Na minha primeira aproximação com ele, ele era apenas um homem que passava a tarde comigo no galpão, enquanto eu consertava as redes e ele consertava a sela do cavalo. Ele falava pouco, mas quando falava, havia atenção. Me contou histórias das cidades grandes que existiam além das serras, de mercados com frutas que nunca haviam visto geada, de livros com folhas demais para imaginar. Eu o chamava de João, porque precisava chamá-lo de algo que não ferisse. Ele me oferecia migalhas de pão e me devolvia o riso, não como quem posa, mas como quem curou uma ferida antiga. A família Silva, Madalena, Arnaldo, minhas irmãs, via naquele trabalhador apenas mãos que podiam valer o preço de uma cerca e o tapa de um pedido bem feito.
Não era um estrangeiro para nós. Era só mais um rosto entre tantos. Mas eu, naqueles encontros discretos junto ao rio, comecei a reconhecer intrusos e anjos com o mesmo olhar. João trazia no corpo um cuidado que eu não conhecia. Deixava um prato a mais comigo à mesa e inventava desculpas para que eu tivesse quem me ouvisse. Com o tempo, reparei em pequenas coisas que mordiscavam a normalidade da casa. Cartas que sumiam. Um envelope que Rosa pegava do bolso e escondia nos brancos do avental. O som de vozes baixas à noite, pela porta entreaberta da despensa. Vozes que se amarravam em fios que eu não decifrei até então. Rosa, que me vestia, que me fazia tranças, que me falava as verdades remendadas com açúcar, parecia ter uma vida dupla, como quem costura um forro por dentro do vestido. Não vi maldade nessas primeiras contradições. Vi apenas a complexidade de quem mora no mesmo teto de necessidades que não pode nomear. Constantino era nosso temor materializado. Um homem de fala curta, cuja presença cheirava a couro e a papel velho, dominava mais do que dinheiro. Dominava histórias. Ele tinha emprestado quantias a Arnaldo, quantias que cresceram com os dias como pragas na terra. Constantino tinha olhos de quem come pedaços de gente com fome e não poupava gestos para lembrar que ninguém estava livre de suas contas. Quando ele vinha, seus passos anunciavam algo duro. Não precisávamos de palavras para entender o significado. Ele esperava retorno, e o retorno poderia ser qualquer coisa que a família conseguisse oferecer. Alimentavam-se rumores, então, de que as soluções seriam criativas. Trocariam gado, vendiam terras, talvez até oferecessem uma filha. Era uma alternativa antiga. Casar uma filha com um homem que pagasse dívidas. Mas eu me recusei a pensar nessa possibilidade até o dia em que ouvi Rosa conversar com Constantino numa manhã de outono, na beira do brejo, enquanto eu buscava água. O que eu ouvi foi um murmurinho, um nome citado de leve, uma promessa de dinheiro. Rosa segurou a mão dele como quem assina um pacto sem ponteiros. Meu corpo não soube se ficava ou se corria, e corri. Não contei nada para ninguém. Primeiro, porque meu segredo era tão meu que o esconder parecia uma proteção. Segundo, porque quem dera contar e ser acusada de delírio. Madalena teria negado com voz alta, Arnaldo teria esquecido, e minhas irmãs teriam gargalhado com todo o cinismo que tinham aprendido. Fiquei com a carta que encontrara por acaso, um recorte com letras amareladas que eu guardei no bolso até que o suor a fizesse colar na pele. As pequenas traições foram se somando. Uma fita de cabelo que eu jurava ter guardado apareceu no fundo do cesto de costura com a ponta queimada, sinal de que alguém a tinha usado junto de uma lamparina. Uma correspondência foi lida por mãos que a endossaram a outros lenços, e eu descobri que minhas palavras eram moeda em negociações alheias. Há traições que são atos pequenos e constantes. Outras são como pedras maiores, capazes de derrubar a casa. Foi nesse período que uma conversa mudou minha relação com aquilo que eu chamava de lar. Uma tarde, enquanto limpava o quarto das visitas, encontrei um papel dobrado com a caligrafia de Constantino. O papel tratava da colocação de uma moça. Usou-se um vocabulário que fazia minha carne estremecer. Termos como entrega, pagamento, garantia. Não conseguia enxergar com clareza, mas percebi que alguém que tinha acesso à intimidade da casa, negociava algo com ele. O coração bateu tão forte que precisei me apoiar no batente da janela para não desabar. Foi então que percebi que Rosa vinha mais vezes à vila do que dizia. Quando a questionei, ela sorriu e me apertou a face, como se eu fosse um bebê a quem se esconde a verdade por proteção. Coisas de mulher, minha filha, disse. Eu queria acreditar. Queria ser uma criança novamente que recebe desculpas ao invés de respostas. Mas havia uma semente de dúvida crescendo que não se calava com gestos maternais. Henrique, que eu ainda chamava de João, notou minha inquietação.
Numa tarde em que o vento deixou as janelas abertas e o cheiro do milho invadiu a casa como promessa de vida, ele me perguntou o que me tirava o sono. Não sei dizer por que contei algo a ele. Talvez porque seu corpo me dava segurança. Talvez porque nos pequenos atos dele havia uma calma que abolia o medo. Falei de Rosa, das conversas, do papel de Constantino. Ele escutou sem pressa e não me julgou. E foi aí que percebi o que talvez tenha sido a coisa mais importante. Ele não tentou me salvar sem me perguntar. Não teceu planos grandiosos sem saber se eu queria. Perguntou apenas como eu queria ser ajudada. Naquele instante, eu senti que havia na minha vida uma possibilidade de escolha. A Casa Silva tinha cantos escuros e portas que rangiam como se guardassem segredos. Nossas refeições eram silenciosas. Havia sempre uma distância entre o couro da cadeira e a boca das pessoas que comiam. Madalena mantinha o controle com uma precisão que me deixava nauseada. Suas ordens eram medidas com a pressa de quem administra dívida. Minhas irmãs exibiam roupas que não eram próprias, herança de favores e trocas a que eu não pertencia. Eu aprendia a ficar invisível à mesa. Era o lugar mais seguro. Em meio a esse clima, João e eu criamos pequenos rituais de liberdade. Caminhávamos pela cerca, apanhávamos frutas azedas e as comíamos como se nos esquecêssemos de que eram amargas. Ele me mostrou como ouvir os cavalos sem esperar nada em troca. Eu lhe mostrei os cantos bons do terreiro, onde as formigas construíam pequenas cidades. Essas horas com João foram a cola que me segurou quando as paredes da casa começaram a apertar. Certo dia, enquanto limpava o galpão, ouvi um rumor que me fez congelar. 2 homens conversavam, vozes baixas e seguras, e entre elas escutei o nome de Constantino ligado a meu próprio nome. O sangue subiu ao rosto. A lona do feno parecia mais pesada. Fingi que não ouvia, mas meu corpo traduziu tudo em alerta. No dia seguinte, encontrei na sala uma nota. Condição satisfeita. Enviar à retenção. Não entendia o termo, mas entendi o propósito. As pistas iam se somando como migalhas espalhadas de propósito. Uma vez, peguei Rosa tramando de novo, com um mensageiro na soleira da porta. A voz dela estava mais segura, menos dócil. Virei o rosto e deixei que minha imaginação fizesse o resto. E a imaginação, quando solta, costuma ser mais cruel do que a verdade. Rosa, com o tempo, passou a ter pequenas regalias. Comprou um prato novo, um pano mais claro para o avental, e trazia um brilho diferente aos olhos quando falava com Constantino. Quando indaguei sobre de onde vinha o dinheiro para essas coisas, ela me deu um abraço longo e disse: "Não te preocupes com o que não te pertence." A frase ficou presa na minha garganta como um nó. Não por malícia, mas porque aquela negação era também uma bênção falsa. Quem proíbe de olhar é quem tem medo de ser descoberto. Houve uma noite em que a casa parecia suspensa em silêncio. Estava ventando, e a lamparina na sala lançava sombras como mãos inquietas nas paredes. Ouvi passos no corredor, e pela fresta da porta entreaberta, vi Rosa inclinada sobre a escrivaninha do casal de dono da fazenda, dobrando papéis com cuidado. Meu nome estava ali, Clarice Silva, seguido de palavras que eu não queria entender. Vi assinaturas que não reconheci, uma linha que parecia garantir algo que me pertencia, meu futuro. O desespero me apertou o peito. Não fiquei ali a observar como se fosse um bicho curioso. Fui até a cozinha e engoli um pedaço de pão até que a saliva engolisse o medo. Respirei devagar e decidi que precisava entender o que aqueles papéis significavam. Mas não encontrei coragem para confrontar. A coragem, eu sabia então, não era um braseiro que se acendia na hora. Era uma torta lenta que se preparava com cuidado. Na manhã seguinte, achei uma carta escondida na bainha do meu vestido. Não sei como ela ali foi parar. Talvez Rosa tivesse tentado devolvê-la e eu a tivesse guardado sem perceber.
Era uma carta de Constantino, breve, com um mapa de prazos e promessas de pagamento. E rabiscado no canto, um nome que não conhecia. O nome de alguém que afirmava ter fechado o trato por 5 contos. Não havia sangue no papel, mas minhas mãos tremiam como se o papel fosse quente. Entendi que minha vida havia se tornado mercadoria, negociada por vozes que eu imaginava gentilmente dispostas a me proteger. Daquele momento em diante, não pude mais fingir que nada acontecia. O peso do segredo me curvou. Era um sentimento complexo. Não conseguia decidir se a raiva me consumia mais que o medo. De um lado, a traição parecia uma lâmina. De outro, a única alternativa era a rendição. E eu via meus pais cada vez menores diante da magnitude da dívida. Qualquer que fosse a escolha, eu sabia que não seria simples. Foi então que, sem combinar, João começou a aparecer mais cedo, ficando quando a luz do dia mal despontava. Não perguntei. Não precisava. Havia um entendimento tácito entre nós. Quem não podia ajudar com palavras, ajudava com presença. Ele segurava minhas mãos e murmurava coisas que eu agradecia com um olhar. E, entre um dia e outro, comecei a notar que nem todos os que trabalhavam na fazenda eram indiferentes. Alguns olhares eram cúmplices, outros apenas curiosos. Mas existia um homem, o caseiro José, que me parecia inquieto. Ele tinha uma coisa na sua face, uma autoridade pequena, como quem sabe demais e teme por isso. José foi o primeiro a me dar evidência de que minhas suspeitas não eram paranoia. Uma tarde, quando eu voltava do campo, o encontrei perto do curral, conversando baixinho com um empregado. Quando se virou e me viu, tentou disfarçar a aposta. "Menina, vai logo", disse. Mas não saiu sem antes me puxar de canto e sussurrar. "Vi Rosa ontem com Constantino na estrada. Trocavam dinheiro. Ele deu nota e recebeu promessa." Não era muito, mas foi o bastante para ser ou tomar rédea. Disse a ele que guardasse segredo, e ele confirmou com o olhar que era difícil falar quando a voz de quem comanda é pesada demais. As peças iam se encaixando num mapa de traição que eu não queria desenhar. Soube pelas bocas do povo da vila que Constantino não tratava apenas com dinheiro, tratava com garantia de futuros. E quando uma família cai em dívida, o mais simples pode ser ofertado como remédio. Uma filha, um casamento apressado, um nome que se aceita em troca de alívio. Isso me fez ver a mim mesma sob uma luz cruel. Eu era a moeda de troca que a casa calculava, e aqueles em quem confiei tinham sido parte do câmbio. Pela primeira vez, pensei em fugir. A ideia não vinha como fuga romântica, mas como boa medida. Sair era a única possibilidade de não ser vendida. Porém, fugir de uma fazenda, de um lugarejo onde cada trilha é conhecida e cada retorno tem olhos, não era algo simples. E eu não queria apenas correr. Queria saber para onde ir, quem confiar, como provar que não era responsável por dívidas que não tinha feito. Precisava de um plano, e plano exige tempo e aliados. Henrique, sem saber mais do que eu, ofereceu-se para ajudar. Ele falava em cautela e em formas de proteger-me. Não com palavras grandiosas, mas com passos medidos. "A gente pode sair à noite com poucos pertences", disse, estudando a casa como quem examina um tabuleiro de xadrez. "Há estradas que evitam as mãos de Constantino." Era simples, mas para quem vive há anos sem confiança, bastava o cuidado com que ele falava para que eu me agarrasse. Mesmo assim, havia coisas que me prenderam. Minha mãe, por exemplo. Mesmo com sua crueldade, eu sentia algo que a tornava humana. Não podia simplesmente abandonar a ideia de que ela, talvez, agisse por desespero. E houve momentos em que suspeitei que Madalena pudesse até compadecer-se a sós, escondendo o choro no peito. Não era fácil saber se suas escolhas eram outorgadas por maldade ou por medo. Um acontecimento, porém, mudou a direção das coisas. Eu encontrei uma folha de papel, um contrato lacrado que não era destinado a mim, mas que dizia, em termos frios,
que um acordo de colocação estava sendo concluído com Constantino e que havia garantia de felicidade conforme cláusulas. Aquilo era uma palavra dita com ironia. Garantia. Li aquilo como quem escuta música pela primeira vez e percebe nuances que antes eram ruído. Havia nomes, datas, valores e um carimbo que eu reconheci como pertencente ao cartório da cidade. Havia também a assinatura de Rosa, pequena e nervosa. Minha mão ficou fria e o mundo ao redor silenciou um momento. Não foi apenas a assinatura que me cortou, foi a concretude de algo que até então era rumor. Uma assinatura colocava tudo em outro lugar. Deixava de ser imaginação para ser documento, e documento ia ao campo legal. A sensação foi de estar numa ponte rachada. Ela resistia, mas não resistiria por muito tempo. Ainda naquela tarde, Joaquim, um dos meninos do curral, veio me dizer que tinha ouvido Rosa falar com Constantino sobre trazer a menina na cesta. O verbo soou em minha cabeça como predação. Sexta-feira. Era uma data curta demais para montar qualquer plano decente. A urgência me empurrou para a possibilidade mais crua, enfrentar agora a traição ou tentar a fuga inesperada. Não conto essas coisas como quem busca compaixão. Conto porque sei que a verdade, mesmo amarga, é o remédio que impede repetições. O que Rosa fez não foi um ato isolado, foi uma decisão, construída entre o medo e a promessa de alívio para alguém que a chantageara ou oferecera dinheiro. Havia motivos, soube depois, e esses motivos envolviam um filho doente, contas que a corroíam e a necessidade de garantir o pão. Isso, porém, não apaga a traição. Há escolhas que ferem quem confia, e a dor daquela ferida não se mede apenas pela razão do corte. A noite em que tudo ameaçava cair, eu passei acordada, como há muito não ficava. As sombras dançavam, e eu revivia cada gesto de Rosa, cada sorriso que ela me deu antes de negociar meu destino. Tudo isso me fez sentir rotulada por algo que eu não aceitara. Por mais que me repelisse a ideia de que uma mulher como Rosa, que me fez tranças, que secou lágrimas, pudesse fazer isso, havia evidências que não se podia lavar com palavras vazias. Decidi agir em silêncio. A fuga, se viesse, só seria possível com um erro dos que me vigiavam. E todo erro, naquela casa, vinha com vigilância. Henrique era a melhor chance, porque não era visível às rodas daquela roda de cobrança. Era um estranho com coração. No entanto, eu precisava de algo mais. Precisava de provas que justificassem a fuga. Provas que, se caíssem nas mãos certas, poderiam transformar a minha corrida em defesa. Foi por isso que naquela madrugada, com a lua recolhida e as galinhas ainda mansas, voltei à escrivaninha onde Rosa dobrara papéis. Enxuguei o suor da mão com o avental e, com o coração na boca, abri a gaveta escondida. Lá, dobrados como se fossem promessas, estavam os documentos. Um recibo de pagamento, um papel de concordância com meu nome e a promessa explícita de entrega na sexta. Havia também uma nota. Um recibo de Rosa datado poucos dias antes, assinado com a tremedeira de quem recebe dinheiro de mãos duras. Segurei aqueles papéis e senti como se segurasse todas as minhas noites. A traição não era apenas uma sombra, era tinta, era escrita, era legal. E com a tinta vieram dúvidas e um medo que apertava como corda. O que fazer? Denunciar? Ficar e enfrentar? Fugir sem ninguém saber? Essas perguntas ecoaram em mim, enquanto eu tentava respirar, como se aquilo fosse natural. No fundo, houve também uma confissão pequena que me atravessou. Talvez Rosa não fosse vilã completa. Talvez ela estivesse presa num nó que também prenderia qualquer um de nós se o nó fosse apertado o suficiente. No entanto, o nó que me prendia a mim não me permitia indulgência. Eu precisava sair daquele tecido de promessas vendidas. Foi então que percebi que no mundo há dois tipos de silêncio: o que protege e o que trai.
Rosa, durante anos, guardara meus segredos e meus remédios. Agora guardava uma promessa que me afetava como corte. Eu, que um dia acreditei em sua bondade, sabia que a confiança era uma chama frágil. E ali, com papéis na mão, compreendi que a guerra entre proteger e trair podia ocorrer nas mesmas palmas. Não sei bem como explicar o que fiz depois. Sei apenas que rifiei a luxúria do medo por umas horas e decidi agir com a precisão que aprendi com João. Levei os papéis e os escondi no forro do meu vestido, ali, junto ao peito, onde só os corações entendem. Entendi que a coragem, muitas vezes, vem disfarçada de medo bem medido. Saí do quarto devagar, como quem sai de uma igreja sem acionar o sino. Minha cabeça doía e a garganta estava seca, mas havia um clarão novo. Não aceitava mais o papel de mercadoria. Foi nesse silêncio de madrugada que ouvi passos no corredor. Passos firmes, não do sono apressado das minhas irmãs, nem do tropeço incerto de ambos. Eram passos de alguém que vinha para proteger ou para roubar. Congelei. A porta rangeu e uma voz baixa sussurrou. Clarice, era Henrique. Veio até mim com um lenço e um sorriso cauteloso. Ele sabia, sem que eu dissesse, que eu precisava de ajuda. Olhei para a luz fraca e vi nos olhos dele não só o alívio de encontrar-me, mas a determinação de alguém que começava a tomar medidas. Temos pouco tempo, murmurou, e eu entendi que a próxima hora seria o ponto onde meu mundo poderia quebrar de vez, para o mal ou para o bem. Ficamos ali, encostados na parede de taipa, falando baixinho sobre rotas de fuga, sobre quem poderia confiar e sobre o que aquilo significava. Henrique não assumiu arrogância nem heroísmo. Perguntou o que eu queria. E essa pergunta, simples, foi a que me fez escolher. Não fugir cega, mas fugir com um propósito. Não aceitar o que me era imposto. Não permitir que minha vida fosse selada por assinaturas alheias. Quando a aurora nasceu, havia uma tensão nova no ar. Mais do que medo, sentia a fermentação de um plano. Ainda não sabia como tudo se resolveria, mas sabia que algo tinha de acontecer. Rosa, por seu lado, continuou a agir como se nada tivesse mudado. Sorriu para mim na hora do café e me perguntou sobre o trabalho no campo, com uma franqueza que parecia ter voltado a ser natural. O sorriso dela me destruiu de um jeito que palavras não conseguem explicar. Não apenas porque ela havia traído, mas porque nunca se pode medir a profundidade do corte quando vem de quem cuidou de tua dor. Naquele dia, vivi com a sensação de que a casa inteira estava carregando uma respiração contida, como se todos soubessem de algo e fingissem ignorância. Eu, porém, carregava papéis no forro do vestido, um segredo que poderia explodir e me salvar, ou me prejudicar mais ainda. As escolhas começaram a se manifestar como trilhas no chão, e eu precisava escolher por qual caminho correr. E foi assim, entre lamparinas, assinaturas e passos roubados, que a minha vida começou a mudar de figura. Não havia ainda o confronto definitivo. Ainda precisava recolher outros fios. Ainda havia razões a serem descobertas, testemunhas a serem ouvidas e coragem a ser acumulada. Mas naquele momento eu assumira pela primeira vez a responsabilidade sobre meu destino. Não seria mais objeto de negociação sem luta. Havia medo. Havia esperança. Havia também uma traição que me costurava no escuro. Ao final daquele dia, com o sol descendo por trás das serras e o aroma de café ao entardecer, senti que algo iminente se aproximava. A sexta-feira citada em sussurros, o dia que Constantino escolhera para trazer o que havia comprado. As entranhas do medo se transformaram em decreto, ou correria ou defesa. E eu sabia que precisaria escolher de novo, entre fugir sozinha, enfrentar a casa, ou aceitar a mão estendida de alguém que prometia proteção. Ainda não tenho em palavras o que é aguentar a traição de quem te embala. Talvez seja a sensação mais crua que conheci.
a de que o colo se volta contra você. É difícil explicar que, quando Rosa me olhou naquela noite, seus olhos tinham uma mistura de piedade com cálculo. Não consegui saber se via a filha que havia perdido para o desespero ou o negócio que havia fechado. Não precisava saber. Bastava-me saber que eu estava de novo determinada. Quando a lua subiu e tudo ficou branco azulado, escondi os papéis com mãos que tremiam. Sentei-me na cama e disse, em voz baixa, que não seria levada. Prometi a mim mesma que encontraria testemunhas, que gostaria de pôr a casa inteira diante do que se tornara uma escolha. Sabia que, para tanto, seria necessária coragem mais dura que qualquer chicote. Coragem que se constrói com passos pequenos e firmes. Naquele momento, antes de adormecer com o peso dos documentos sobre o peito, pensei em todas as coisas que Rosa me havia ensinado. A costura, o chá, a palavra que acalmava. Guardei as memórias boas, como quem guarda sementes, porque, no fundo, sabia que, quando tudo terminasse, eu queria reconstruir minha vida sem apagar nada. Queria, ainda que com dificuldade, separá-las, o que foi cuidado e o que foi escolha errada. E havia, junto a isso, uma pergunta que se recusava a calar. Se Rosa tinha motivos, quem era o homem que os usava? Por que Constantino precisava de uma promessa da minha juventude? Essas perguntas me percutiam, me chamavam a seguir adiante. Na cozinha, o tilintar dos talheres parecia combinar com o tic-tac de um relógio antigo. A sexta-feira aproximava-se como uma sentença. Eu tinha tempo, pouco e precioso. Ainda precisava de provas, de aliados, de um plano. E foi assim que, naquela madrugada, enquanto a casa dormia alheia, eu comecei a escrever, não no papel, mas no coração, as etapas de uma fuga que teria de ser pequena, precisa e minha. Quando a porta do meu quarto rangeu de novo e a sombra de Henrique se projetou na entrada, entendi que algo havia mudado para sempre. Não era mais menino do curral, nem anjo desconhecido. Trazia nos olhos a decisão de quem iria me ajudar a arrancar, com cuidado, as raízes daquilo que me prendia. Peguei os papéis e, por um segundo, senti que a traição tinha finalmente alguma chance de vir à luz. Mas a luz ainda era fraca e o medo grande. Ainda havia muito a descobrir sobre os motivos de Rosa. Ainda tinha que entender o que Constantino queria exatamente e por que Madalena e Arnaldo se permitiam jogar com minha vida. E havia uma coisa a mais. Eu precisava decidir como enfrentar tudo isso sem perder a dignidade nem o direito de escolher. Saímos do quarto sem alarde, e a aurora trouxe consigo a promessa de que algo começaria a se mover. Não mais apenas sob minha pele, mas em toda a casa. Não posso dizer que sabia o final desde aquele instante. Sabia apenas que a traição existia e que ela me havia destruído de modos que só o tempo poderia costurar. Mas havia também, como sempre, a possibilidade de remendo. E foi com essa promessa frágil, remendo ainda por fazer, que me deitei, ouvindo as galinhas lá fora e o vento que apagava as últimas palavras da noite. Quando a porta do meu quarto rangeu de novo e a sombra de Henrique se projetou na entrada, senti que a noite vira-se em dois. Não foi um herói em teatro. Era alguém com mãos de quem trabalha, mas com olhos firmes. Ele se inclinou e, sem alarde, tocou os papéis que eu escondia junto ao peito. Não falou muito. Bastou temos pouco tempo, para que tudo o que vinha pensando nos últimos dias se tornasse plano. Organizamos a fuga como se estivéssemos costurando uma roupa delicada, cada ponto pensado para que não arrebentasse. Combinei com José que às 3 da manhã teria uma avaria na porteira do curral, algo pequeno que exigiria a presença de alguns homens. Joaquim, menino ágil, deveria deixar a porta do celeiro encostada, uma brecha por onde se podia passar sem alarde. Henrique e eu sairíamos por ali, com poucas roupas, os documentos escondidos. A pressa era inimiga da razão, mas a espera era cúmplice da destruição que me esperava na sexta.
Antes de tudo, pedi uma coisa a Henrique: que não assumisse minha vida por mim. Não queria um ornamento salvo. Queria alguém ao meu lado que me perguntasse o que eu queria ser. Sua resposta foi simples, uma promessa sem herói. Você diz o que eu faço, eu só executo. Isso bastou para que eu lhe confiasse o caminho. A noite da fuga veio fria. A lua, tímida, parecia uma coitada de vela esquecida. Ouvi os passos combinados do curral, o rangido forçado, o murmúrio de vozes, o estalar do portão como se fosse um segredo. Saí com um lenço antigo na cabeça, com os papéis grudados ao corpo, e com a sensação insana de que qualquer movimento me tornaria notória. Senti o vento bater no rosto, como se fosse punição e perdão ao mesmo tempo. Quando pus o pé fora, a casa não estava tão vazia quanto eu imaginara. Uma figura surgira na sombra da varanda. Rosa. Eu a vi antes que ela falasse. Havia no seu rosto algo de desgaste que nada justificava. Seus olhos buscaram os meus, e por um segundo tive a estranha sensação de que eu via não só a mulher que me embalara, mas a criatura em carne e osso que fizera uma escolha. Clarice, disse ela, a voz quebrada num cuidado que já não me aquecia. Aonde pensa ir assim? Havia calor nas palavras, mas também uma pressa de quem precisa consertar o próprio remendo. Não acreditei que fosse espontâneo. Havia um nervo exposto naquela pergunta, e todas as minhas suspeitas se armaram como lanças. Vou embora, respondi, e não inventei desculpas. Não posso continuar aqui. Rosa hesitou, e por entre a hesitação veio um roçar de palavras que eu, por bondade ou tolice, quase aceitei. Minha filha, eu te protejo, murmurou, como se as promessas pudessem anular papéis assinados. Mas o rosto dela denunciou muito mais. Medo, culpa, a pressão de algo que a esmagava. Quando me movi para passar, ela estendeu a mão como se pedisse trégua, e então ouvi a voz de Constantino, vindo de mais perto do que pensei possível. Consta que onde há dinheiro, há ecos. Constantino apareceu como sempre, com botas enegrecidas, um perfume de couro antigo e a certeza de que o mundo se dobra à sua vontade. Havia 2 homens com ele, sombras que pareciam curvas prontas para prender fugas. Ao vê-los, meu peito apertou, não só por medo, mas porque percebi que frota de gente estava disposta a materializar o meu destino sem me perguntar se eu concordava. Rosa falou rápido, em voz baixa. Não faça isso agora, sussurrou. Há tempo para conversarmos. E naquele instante, entendi que ela não buscava apenas salvar o próprio couro. Buscava tempo para alguém. Ou talvez buscasse salvar-se de uma ameaça maior que também carregava um filho doente, uma dívida antiga, uma chantagem que usaria seu nome como arma. Tudo ali soou como desculpa e como explicação, e nenhuma das duas me aliviou. Antes que pudessem me agarrar, ouvi um ruído do outro lado do curral, um clarim curto, sinal combinado. Não era apelo de festa, era sinal de que outros haviam sido acionados. Henrique apareceu pela lateral como sombra que nasce com a luz. Não trouxe um grupo armado. Trouxe Miguel e José, rostos conhecidos e firmes, pessoas que sabiam o valor do que defendiam. Foi Miguel quem falou alto, sem fanfarra, para dar voz ao que se seguiria. Constantino, você não entra nessa casa como se fosse dono de gente. O que veio depois não foi um duelo de punhos, foi um embate de papéis. Henrique, com calma, ergueu a tosca pasta onde os documentos estavam escondidos. Um amontoado de papéis colados por cuidado que eu reconheci como se fossem meus ossos. José apresentou testemunhas. Joaquim, que vira Rosa receber dinheiro, o caseiro que ouvira conversas na estrada, o padre Antônio, que lembrara de uma confissão que falara de promessas e de tabelas de dívidas. O burburinho entre os presentes ganhou a força de contraprova. A assinatura de Rosa, o recibo datado, o carimbo do cartório. Os documentos que eu encontrara eram agora prova aberta,
exposta como quem mostra a ferida, para que não se finja que ela não exista. Constantino, que gostava de administrar medos, vacilou. As máscaras do homem que pensa controlar tudo começaram a cair porque, afinal, os números não obedecem à retórica. Henrique não falou de nobreza, falou de consequência. Estas assinaturas, estas notas, combinadas com testemunhas, demonstram negociação indevida, disse, com voz que não pedia, exigia. E havia alguém por trás da voz. Miguel, que fora ouvir o que a vila dizia. José, que acolhera a verdade. Padre Antônio, que abençoara uma confissão e agora preferia a lei à misericórdia seletiva. A multidão que se juntou naquela manhã trouxe com ela o peso do julgamento social. Madalena, que por ação e omissão contribuíra para minha venda, encolheu-se diante dos olhares. Arnaldo, sem defesa, parecia um homem que vira seu mapa financeiro virar navio afundando. Minhas irmãs, com rostos iguais a estátuas, olharam para mim como quem vê um retrato muito antigo. O constrangimento público teve a dureza de um corte limpo. Expôs a negociação e deu a Henrique, ou melhor, a verdade, uma base para agir. Constantino tentou comprar tempo com palavras, promessas de entrega, argumentos de costumes antigos, evasivas que soavam como quem se macera para evitar o óbvio. Mas o clamor público, alimentado por documentos e testemunho, foi mais forte. A autoridade local, um homem de poucos dentes e grande formalidade, foi chamado. E naquela manhã, o poder de muitos se uniu ao peso das provas. Constantino foi obrigado a retroceder, a reconhecer que havia algo a ser investigado. E diante da possibilidade de processo, seus aliados preferiram esvair-se. A traição de Rosa veio à tona entregue em detalhe quando a interpeleis. A voz dela, que antes acariciava, agora tremia. Ao ser confrontada com as assinaturas e as notas de pagamento, não negou. Contou, com uma voz quebrada, que havia sido coagida. Há coisas que não justificam escolhas, mas que explicam o caminho que nos levou a elas. Rosa falou de um filho doente, de uma dívida médica que a esmagara, de cartas com ameaças. Falou de Constantino se oferecera para ajudar a curar o filho com um dinheiro que vinha com condição. Disse que temia perder tudo, que cedera por desespero. Não foi um pedido de absolvição. Foi uma tentativa de expor a corda que a puxara. Pedi a ela, sem gritos e sem ódio, que me dissesse tudo. Não havia espaço para piedade teatral. Havia necessidade de saber quem apertara a corda. Rosa deu nomes e, aos poucos, outros rostos se desvendaram. Mensageiros, compradores, alguém da vila que servira de intermediário. Era um quebra-cabeça sujo, e a peça central era Constantino. A partir dali, a justiça começou a andar no pé da colina. Mas justiça costumeira demora. Minha urgência era outra: salvar meu corpo e meu nome naquele instante. Henrique fez algo que me surpreendeu. Não encorajou uma vingança, mas abriu uma alternativa de proteção. Ele me explicou, com calma, que podia me dar algo que nenhum documento da casa garantiria: reconhecimento social e segurança jurídica. Perguntou, com respeito, se eu desejaria formalizar nossa união para que minha situação tivesse amparo. Ele não falou de posses, nem de salvação paternalista. Falou de segurança. Você decide, disse ele, e eu decidi. Escolhi não por medo cego, nem por pressa, mas por cálculo. Casar-me com Henrique seria, naquele momento, um escudo. Trazia consigo também a promessa de um amor que se mostrara em pequenas ações, e não em discursos. Aceitei porque queria viver e porque, para quem sempre fora moeda de troca, haveria, enfim, alguém para perguntar o que eu queria. Não foi renúncia, foi estratégia, e, ao mesmo tempo, um salto de fé. A cerimônia foi simples, com a bênção do padre Antônio e a presença de poucas pessoas de confiança.
Não permiti que fosse espetáculo de humilhação. Quis que fosse ato de afirmação. Nos sentamos à mesa que anos antes eu apenas varria e comemos como se a comida fosse parte da vitória. Porque foi. Em meu prato havia feijão bem temperado. Na minha mão, a aliança de ferro que Henrique trouxera como promessa de proteção e parceria. Quando ele colocou a aliança no meu dedo, vi nos seus olhos uma ternura que não humilhava, que acompanhava. O impacto social da união foi imediato. Henrique, ao revelar publicamente seu nome, Henrique Nogueira de Almeida, deixou de ser apenas um trabalhador anônimo. Era, sim, um homem com posição e, com isso, poder para agir. Seu título, quando veio à tona, não foi usado para esmagar ninguém. Foi usado como ferramenta para levar adiante investigações e para garantir que Constantino não continuasse a agir à margem da lei. Miguel, seu irmão, trouxe cartas e relações que abriram portas na cidade. Não foi milagre. Foi utilização de influência com propósito. Constantino, acuado, tentou reverter a situação com ameaças. Mas quando o juiz da comarca, confrontado com recibos, testemunhas e a pressão da vila, ordenou inquérito, ele não teve mais com quem negociar. Preferiu, de início, desaparecer por um tempo, uma fuga que, pelo menos, deu respiro a muitos. A vida raramente é tão limpa que corta tudo de uma vez. Muitas coisas ficaram sem resposta. Mas a exposição pública diminuiu seu reinado de arbítrio. Quanto a Rosa, a situação foi mais complexa do que uma única punição. A comunidade a condenou, e com razão, porque traíra uma pessoa que confiara nela. Mas também havia a verdade cruel de que alguém a empurrara para a beira do abismo. A vila esteve dividida entre o desejo de castigo e aquele incômodo de ver uma mulher agir por desespero. O padre, que ouvira confissões, e eu, que um dia fora acolhida por suas mãos, decidimos que haveria justiça e misericórdia em medidas diferentes. Rosa teria de responder perante a lei. Haveria consequências, e eu as exigiria, não por ódio, mas para que a violação não ficasse impune. Ao mesmo tempo, sugeri e organizei, junto com o padre Antônio e alguns vizinhos, um cuidado para com o filho dela. Custo de tratamento emergencial e supervisão para que a chantagem que a fizera agir não reaparecesse. Não foi perdão absoluto. Foi uma tentativa de humanizar um problema que começou com coação. Rosa foi julgada e teve que enfrentar a lei, mas não foi deixada num deserto sem remédio. O que me destruiu não foi simplesmente o ato de Rosa. Foi perceber que a confiança pode virar arma nas mãos de quem sofre. Foi sentir que o colo que me embalarara também havia versado traços de interesse. Isso doeu em camadas. Dor pela traição, pela perda de referência, pela sensação de que parte de mim fora trocada como gado. Mas ao ver a capacidade de agir de alguns, José, Miguel, o padre, Henrique, percebi que os fios rompidos poderiam, com tempo e cuidado, ser remendados. Os meses depois do episódio foram de reparação lenta. Henrique e eu não forjamos outro tipo de vida. Houve, sim, trabalho árduo. Ele me ensinou a contar contas de fazenda. Eu, que aprendera a costurar e a ler as pequenas letras dos papéis, passei a entender registros, notas e documentos. Colocamos em ordem as terras, atualizamos papéis, corremos atrás de quem debochara de mim por anos para que reconhecessem minha situação jurídica. A força do meu nome passou a ser a força de decisões minhas. Não foi transformação instantânea, foi construção diária. Com o respeito que veio com a visibilidade, usei a posição para estabelecer algo que me parecia justo, um pequeno abrigo e registro no vilarejo para mulheres que, como eu, podiam tornar-se moeda em negociações. Não queria salvar todas as almas, nem fingir que já estava curada. Queria apenas que ninguém mais fosse trocado sem proteção. Costumo dizer que não curamos o passado apagando-o, curamos o futuro preparando-o.
A relação com minha mãe foi outra trilha que precisei percorrer com cautela. Madalena tentou pedir perdão muitas vezes. Algumas noites ouvi o choro dela solitário pelas tábuas da varanda. Não esqueci o rancor, mas também entendi que o peso da dívida havia transformado aquela mulher em alguém capaz de vender filhas com os olhos secos. Decidi colocar limites. Ela nunca mais teria controle sobre minhas decisões, mas eu busquei reconstruir um fio humano que não significasse concordância com o que foi feito. Houve conversas duras e, às vezes, pequenas tréguas. Arnaldo, com sua culpa estampada, ocupou o silêncio e a resignação. O episódio deixou marcas que não se apagam. Eu viajei por um tempo, não para fugir, mas para aprender a ficar inteira. Estive na cidade de Diamantina por alguns meses, onde conheci pessoas que me ajudaram a pensar minha vida com outras palavras. Henrique nunca exigiu que eu me tornasse outra. Apenas me ofereceu apoio. O que houve entre nós cresceu com o tempo. Afeição, cumplicidade, partilha. Não foi um amor de conto de fadas, feito sob medida para apagar dor. Foi um amor que surgiu de cuidado constante e respeito. Casei com ele ciente de minhas feridas e com a convicção de que amar alguém não é curetar a própria dor nele, mas construir um lar onde ambos possam se remendar. Hoje, quando olho para trás, penso nas coisas que me destruíram e nas que me reconstruíram. A traição da cuidadora foi um corte profundo, não só por ela ter negociado meu futuro, mas por ter mostrado que confiança pode ser instrumento de troca. Isso me ensinou a ter prudência na confiança, sem me tornar uma criatura endurecida. Aprendi que a gentileza é uma arma quando é escolha consciente e uma fraqueza quando é vendida. Não encerro minha história com a vingança. Não acredito em apagar pessoas com olhos de pedra. Encerrá-la com perdão absoluto seria traição à minha dor. Prefiro, ao invés, falar de justiça e reconstrução. Busquei ambos. Justiça para que ninguém pense que pode usar uma mulher como garantia. Reconstrução para que minha vida não seja reduzida ao que outros decidiam por mim. E no centro dessa reconstrução, coube a escolha, a minha escolha, de me casar com um homem que me respeitava e me perguntava o que eu queria ser. A vida na fazenda mudou de figura. Eu aprendi a lutar com o lápis dos documentos e com as próprias mãos na terra. Montei um pequeno registro de trabalhadores e ajudei a criar regras para evitar que acordos escusos voltassem a surgir. Henrique, sempre paciente, manteve-se ao lado, respeitando meu tempo e minha dor. Miguel tornou-se amigo e confidente. José, um aliado leal. Padre Antônio, um amparo quando a culpa me vinha como chuva. Rosa, por sua vez, foi uma história triste de quem cedeu ao medo. Ela deixou a fazenda depois do processo. Disse que precisava cuidar do filho. A vila a viu partir entre olhares de reprovação e de pena. Eu não a vilanizei até o fim. Quis que pagasse pelo que fez, mas também cuidei para que a criança dela tivesse chance de cura. Não foi ato de heroísmo. Foi escolha de quem quer impedir que ciclos de violência se repitam. Há dias em que o cheiro do feijão traz de volta o susto do passado. Outras manhãs, sentado ao meu lado, Henrique apanha uma rede e me diz algo que me faz rir como se eu fosse outra. Nossos filhos, porque sim, tivemos filhos, nasceram em meio às serras. Não digo isso como prova de final feliz absoluto. Digo como evidência de que a vida pode, com tempo e mãos que não oprimem, costurar outras paisagens. Ensinei-os a respeitar quem cuida, a perguntar sempre, a não aceitar promessas feitas por terceiro que comprometam alguém. Ensinei-os que gentileza é poderosa, mas que não é vulnerabilidade. Sei que ainda há cicatrizes. O estrago que foi feito nas minhas certezas não se evapora. Algumas noites, revisito os papéis na minha memória, vejo as assinaturas e sinto novamente o frio do medo. Mas hoje, já sei lidar com essa lembrança sem que ela me defina. Transformei o choque em ensino.
não para me proteger com muralhas, mas para construir pontes que tenham corrimãos fortes. Quando me perguntam se perdoei Rosa, respondo que não foi perdão simples. Houve compreensão do que a levou, exigência de responsabilização e um gesto de sociedade para com sua criança. É uma mistura humana demais para caber em palavras pequenas. Mas posso dizer com clareza, recusei que o que me destruíra também me transformasse em alguém que não cuida. Optei por cuidar melhor. Há uma lição que não mudo. Alguém que diz, vou cuidar de você, precisa provar a cada dia. A confiança tem que ser construída e preservada. Hoje, mais do que antes, escolho com cuidado. E quando escolho, vou inteira. Se esta história tocou você, compartilhe e deixe nos comentários de que cidade você nos assiste. A gente precisa saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas e aprendizagens. Quem já sentiu o chão ceder sob seus pés, talvez entenda o que é transformar ruína em casa. E se há uma última coisa que quero que você leve de tudo isso, é isto. Gentileza não precisa ser ingenuidade. E desconfiança prudente não precisa virar muros. É possível reconstruir passo a passo, com coragem e com quem pergunta antes de decidir por você.